Neste vídeo, que é absolutamente espontâneo, nós clicamos no gravador do Zoom e começamos a conversar, os professores da equipe docente do meu instituto junto comigo, sobre a formação em constelações familiares. Relatamos nossas experiências como alunos e também como professores e nossa interação com nossos atuais alunos, assim como toda a nossa trajetória. É um vídeo relativamente curto, mas enriquecedor, porque quem queira conhecer um pouco mais sobre nosso instituto e nossa experiência, pode acompanhar o vídeo até o final. Recomendo que assista até o final, porque eu quero saber sua opinião. Se você já é formado em constelações, como foi sua formação? Que também possa nos dar um feedback sobre ela, ter uma interação entre nós. Gostaria de saber de onde você fala, qual foi sua formação, que opina da nossa, e assim podermos interagir. Se não está inscrito no nosso canal, é um momento para se suscrever. Assim o algoritmo do YouTube entende que isto pode ser útil para muitas pessoas. Então, bom vídeo. Eu também fui aluno das Sim, constelações familiares, fui aluno de Hellinger, fui aluno do Instituto Sudamericano, en ese entonces llamaba Instituto Hellinger. Então, eu fui aluno também. Eu fiz, no primeiro Instituto Sudamericano, um curso que durou quase 4 anos. E realmente não era muito pautado, organizado, porque estaba influenciado por Hellinger, que Hellinger en ese momento só constelava. Falava alguma coisa de que outra, mas não era um docente. E eu, para compreender as constelações, demorei um bom tempo. Depois desses 4 anos, demorei uns 2 anos para processar todo o que eu vi. Então, sim, eu fui aluno em constelações familiares. Eu também fui aluno em muitas outras disciplinas. Eu cheguei já como psiquiatra e psicoterapeuta com quase 2 décadas de psicoterapeuta. Mas não sei se aqui fará no meu currículo. O que eu quero falar é que sim, eu fui aluno presencial e fui professor presencial e, a partir da pandemia, online. É dizer, que tenho os dois formatos. professor, uma pergunta. Como é que o senhor conheceu as constelações familiares? Como é que O, o senhor descobriu constelações familiares? mas é uma história um pouco comprida. Vou fazer a versão mais curta que eu puder. Uma vez, havia uma vez, de verdade, que eu fui a o sítio de um amigo que tem ainda e trabalhava com xamanismo. O Zé Duarte, que agora se chama Cezinho. Eu conheço ele desde o ano 88, quando trabalhava com cristais. E eu estava muito em uma crise, como é costume, é uma crise pessoal. Então eu fui aí, fui sozinho, eu estava casado, tinha filhos, mas era rebelião. E eu fui a passar esses dias de férias ao sítio de Cezinho a fazer trabalhos de xamanismo. E havia uma pessoa que era de Minas Gerais, que falava todo o tempo de constelações. Não parava de falar. Imagine que nós convivemos manhã, tarde e noite, em um grupo. E a mulher, manhã, tarde e noite, estava fascinada com as constelações.
Até que chegou o ponto que me falou, você tem que fazer constelações. E eu já estava, vamos a falar uma palavra elegante, eu estava já, como posso falar, eu não suportava mais a mulher falando de constelações. Já era demais. Íamos a passear nas cachoeiras, constelações. Fazíamos reuniones de partilhas, constelações. Estábamos almorzando, constelações. Yo no aguantaba más esa mulher. Eu não sabia nada o que era essas constelações, mas um tempinho depois, não passou muito tempo, como eu estava numa crise pessoal, e ela tinha um professor que adorava, estava nessa crise pessoal e decidi ir a fazer constelações com o professor dela. Eu morava na Bahia, em Salvador, e fui para Minas Gerais a fazer constelações familiares. Aí foi que conheci as constelações. Assim foi. A minha primeira constelação, estava deprimido. Éramos um grupo de 14, 16 pessoas. A minha primeira constelação começou e todos foram representados. E todos caíam no chão. Caíam no chão, caíam no chão. Tinha um monte de gente no chão. Eram mortos. E tinha uns quatro que estavam em pé. Então, os que estavam em pé eram meus avós, paternos e maternos. E os que estavam no chão eram metade judeus e metade soldados nazistas. Porque meus pais saíram da Polônia fugindo da guerra. Eles eram judeus. Sí, ya son fallecidos. Eran judeus y estaban comenzando a ser, ya se estaba formando, eran de Polonia. Mi mamá era de Varsovia, ya estaba se formando un gueto de Varsovia. Ya era maltratada en la escuela, excluida, bullying. Entonces, cada uno de ellos no se conocían porque mi mamá tenía 7 años con la familia se subieron a un barco que iba para América. Mi padre también subió en un barco que iba para América con toda la familia. Un barco paró en Estados Unidos, ellos continuaron. Paró en Brasil, ellos continuaron. Paró en Argentina, finalmente, ellos desceram. Y así fue que ellos trouxeram una memoria que estaba en meus ossos, en mi sangre. Y yo estaba deprimido porque yo estaba cargando con todo aquilo. Fue muy libertador, muy libertador. No fue la única. Las primeras 10 constelaciones que yo fiz fueron todas referentes a esa guerra. Primera generación de sobrevivientes, ¿no es? Eso. Así fue que cuando eu vi todo eso, yo no acreditaba. Yo ya tenía formación en psicanálisis, bioenergética, biodanza, psicodrama, ¿qué más? Gestalterapia, todas las formaciones que Hellinger tinha feito una década atrás, eu fiz una década después. No me lembro más todas las formaciones que yo tenía, mas cuando llegué y vi todo eso, quebró meus paradigmas. Yo ya había con embasamento de psiquiatra, también fiz una pós en psicología clínica, todas estas formaciones, mas cuando vi esto, digo, ¿qué es esto?
E assim foi que eu comecei a seguir a Hellinger e fui para a Argentina a fazer minha formação. Ia, voltava do Brasil para a Argentina. E como eu falei, esses 4 anos estudando na escola e 2 anos processando, mas sempre seguindo a Hellinger. Eu ia todos os Brasil e Argentina, todas as vezes que Hellinger vinha, eu ia. E, E professor, desde então eu fui tomado pelas constelações. Diga, e o Sabrina. que levou o senhor a querer dar aula, a ser professor de constelações? Não, mas isso foi depois de um tempo, né? Eu primeiro comecei a constelar. Aham. Constelei en Argentina, en Brasil, nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu constelei diferentes culturas, diferentes classes sociais, e em um momento eu senti que era momento de passar o conhecimento para frente. E eu quis formatar um curso diferente a como eu tinha aprendido as constelações. Porque Hellinger nos decía, no, constelaciones no se ensina, no se puede ensinar. Tem que ver y ver constelações. Así fue que eu demorei. E eu pensei, porque ele uma vez falou, eu deixo isto com vocês seguem. E eu não entendo o embasamento teórico disto. Vocês pesquisem. Então, eu tomei o que ele falou e eu organicé um curso con A, B, C, D, un curso con una didáctica para que se possa aprender muito mais fácil do que eu aprendi. E eu consegui. E desde então eu ensino. Início do 2000, que eu comecei a ensinar. E sempre fui muito bom, vaidade à parte. Eu recibo muitos elogios dos alunos, porque meu dom é passar conteúdos profundos de uma forma simples. Essa é como minha virtude. Mas eu já tinha trabalhado 20 anos dando cursos de educação emocional, que eu criei. Eu fiz a primeira pós em educação emocional em Latinoamérica. Eu já tinha um embasamento de dar aula. Já era professor, fazia 20 anos. Então, não tive problemas em ensinar. Só que este era um conhecimento muito diferente. Muito diferente. Mas eu, meu olhar era de psiquiatra, de psicoterapeuta, nunca deixei de ter esse olhar, até hoje. Só que a atuação é de facilitador em constelações. Mas eu tenho muita bagagem para fazer uma leitura do que acontece com uma pessoa ou com um grupo familiar. Eu também me fiz psicologia social quando era estudante de medicina, con un profesor llamado Enrique Pillón Rivier, que fundó a Psicología Social. Yo también fiz Psicología Transpessoal con un alumno de Ken Wilber, que era o teórico da psicologia transpessoal, e Stan Grof. Todo mundo, bueno, estos já farei um monte de coisa, desculpem. Mas eu, quando fui nas constelações, fui com muito embasamento. Já podemos cortar o vídeo de hoje, já falei demais. Isto se chama minha trajetória 2, porque tem um vídeo que fala da minha trajetória no canal YouTube. Não é, Nelson? Sim, sim, existe. Minha história se chama, está no canal YouTube.
Y mucha gente, porque yo trabajé con indios, con aborígenes mapuches en mi tierra. Entonces, mucha gente, cuando vio ese vídeo, veo a constelar conmigo y después a se tornar alumno, justamente por toda experiencia que yo tinha. Eu não era um improvisado. Então, transmitia confiança também. Transmito até hoje. Integridade também. Integridade. Eu faço o que eu sou. E graças a isso veio muita gente a se formar com a... Aí fundei o Instituto... Não, o Instituto Cosiner foi fundado em 1996, quando eu dava curso de inteligência emocional. E depois o Instituto Cosiner deu constelações familiares até hoje. Aqui estamos. Nós. Graças a Deus. Falem vocês, por favor, que isto é um monólogo. Graças a Deus, professor. E nós estamos aqui por sua causa. Vocês também vieram por mim, né? Porque eu aparecia no Sim. YouTube. E Sim. como foi chegar a mim e a sua trajetória, Nelson? Eu vou contar, porque depois do senhor, eu sou o mais velhinho aqui. Não, velhinho como estudante, porque com idade não. Mas eu cheguei nas constelações, foi uma história que começou em casa, né, com a minha esposa, que ela fez uma constelação e de repente ela teve uma transformação muito grande. E eu fiquei curioso, eu falei, ué, mas como é que é assim? Ela fez uma constelação, ela estava num momento que tinha muitos conflitos e de repente ela, com os irmãos, comigo, tudo, de repente uma pessoa diferente, né? E fiquei curioso. E aí ela me convidou para ir assistir uma constelação com ela e nesse lugar eu fui representante numa constelação. E aquilo foi uma coisa que mudou completamente a minha perspectiva de vida, porque de repente, eu sou administrador de empresas, economista, adoro matemática, para mim, ciências exatas, e de repente entrei num lugar em que eu queria agir e não era possível agir. Alguma coisa muito maior estava me movimentando naquilo. E um tema pesado de uma suicida, de uma moça suicida. E eu não conseguia, eu tremia inteiro, eu queria fazer coisas que não eram possíveis fazer. Eu estava totalmente controlado pelo campo. Aí, depois disso, aí eu falei, não, eu preciso saber mais a respeito. E aí falei, não, quero aprender a fazer isso, né? E aí eu fui procurar aonde fazer isso. E o primeiro lugar que apareceu foi o professor Mário. Na internet. Oi? Na internet. Na internet, não fui buscar no Google, né? Aí entrei em contato e eu falei, não, eu quero conhecer. Afinal de contas, quem sou eu? Sou um cara que... E fui conhecer o professor Mário e desde então eu achei o meu caminho, né? Você veio ao meu consultório. Fui no seu consultório, Entrou em lembra? contato comigo e queria ver quem era esse homem. Sim, sim. E o que você me falou? Você se lembra o que você falou para mim? Eu perguntei para o senhor o que era a constelação, porque eu não sabia, né? Eu falei, olha, eu quero fazer um curso, quero saber, mas eu quero saber o que é, eu não sei o que é. Eu participei de uma constelação que me tomou completamente. Aliás, é daí que vem a história, né? A gente não toma constelações, as constelações é que tomam a gente. Eu fui tomado por uma constelação, eu fui tomado pelas constelações. E graças a Deus eu fui buscar um caminho para seguir
por esse caminho das constelações. E aí eu encontrei o senhor. Foi aí comecei a fazer o curso com o senhor e eu falei, não, eu quero saber mais, eu quero mais. E aí logo em seguida conheci a Hellinger Schule. Através da Hellinger Schule eu comecei o curso de pedagogia sistêmica que eu fiz com a Angélica, que foi bárbaro também, foi muito bom. Depois eu fui fazer constelações na Hellinger Schule e parei no nono módulo, porque aí já não fazia mais sentido. O que eu aprendi com o senhor não tinha muito a ver com aquilo que eu estava fazendo lá. Era incompatível, né? É como o senhor disse, o senhor desenvolveu um método de ensino para constelações e a Hellinger ainda mantinha aquele sistema pelo qual o senhor aprendeu, né? Que era constelações, 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 e aí se conversava sobre constelações, mas não se tinha uma diretriz para aquilo. E então falei, não, eu aqui já não tenho mais o que aprender. Aí eu já estava no curso, já tinha a intenção profunda de continuar, tanto que quando terminei o seu curso eu fiquei enchendo a sua paciência um bom tempo, até o senhor me aceitar como um permanente, um aluno permanente. E eu sou um aluno permanente, porque eu estou desde 2016. Em 2016 eu fiz o meu curso, 2017 eu comecei a emular o senhor e final de 2017 já passei a ser um aluno permanente, né? Aí, automaticamente, eu faço parte do corpo docente porque eu estou sempre perto do senhor, aprendendo e podendo transferir porque foi tão enriquecedor para mim e inclusive quando o senhor falou da sua constelação, né, que é a sua primeira constelação, a minha primeira constelação foi muito parecida com a sua, né? Era um monte de gente no chão, foi uma multidimensional que foi incrível. E foi quando eu comecei a ganhar harmonia, quando eu comecei a viver bem comigo mesmo, né? Eu acho que harmonia é estar vivendo bem comigo mesmo. E aí realmente as constelações cresceram de tal maneira e eu acho que é tão importante a gente levar isso para o maior número de pessoas, com o maior número de pessoas conduzindo constelações, porque é uma maneira de o bem-estar geral. Toda pessoa que passa por uma constelação e uma boa constelação é, muda a vida, muda a vida. Então é a minha intenção e graças a Deus eu continuo aqui dentro junto com o senhor, agora agregamos a Sabrina, que é outra joia preciosa no nosso caminho. É, quanto mais, melhor. Quanto mais gente. Então você transformou e transforma vidas atualmente. Transformou a Sim, sua e agora, além disso, que a transformação na vida não acaba nunca, né? Acaba com a não, gente, quando a gente acaba. Mas agora você também transforma vidas. sim. E Famílias, tem uma coisa, famílias. sim, e tem uma coisa importante, professor. Toda constelação que a gente faz, a gente transforma uma vida
normalmente, geralmente o que acontece é transformar uma vida e enriquece a nossa vida, transforma a nossa vida, agrega na nossa vida. Nós nos tornamos mais maduros a cada constelação. Nós crescemos a cada constelação que nós realizamos, como consteladores e como seres, Eh, né? Oh, Sí, sí, porque no es una técnica solamente, es una filosofía de vida, como faló Hellinger, y una filosofía que está en un sistema abierto, que siempre está en la pesquisa, en la descoberta, y ainda tem muito chão para seguir descobrindo. Então, sim, é um aprendizado constante. é quando a gente entende o conceito da filosofia, né? Quando o nosso dia a dia começa a ser orientado pelas constelações. Eu saio de casa para ir no supermercado carregando o meu conhecimento de constelação. Dentro do supermercado acontece um monte de coisa que eu trago todo ele para o meu campo. Quer dizer, a vida da gente passa a ser um campo de constelação. Por isso que filosofia, né? Uma Acorda, leitura, uma leitura da vida, uma sim, perspectiva de olhar o mundo. sim, a gente acorda assim, a gente acorda com um olhar sistêmico, com um olhar de consteladora. Eu não sei explicar bem isso, porque É uma não, expansão de não dá. consciência. Uma expansão da Sim, consciência. sim, 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 sim. Sim. E ela é crescente, ela evolui, ela não é uma coisa estática, que você chega num ponto que não muda. Todos os dias a gente percebe um novo olhar, uma nova perspectiva, um novo conhecimento, uma nova compreensão, todos os dias. Essa é a filosofia. É. E para Sabrina, como foi? Como é? Primeira vez que eu tava pensando aqui, lembrando que eu ouvi falar em constelação foi com uma colega no trabalho, na escola que eu trabalho ainda. E eu ouvi ela falar, comentando, e eu disse, nossa, nada a ver, né? Critiquei um monte, né? Venho de uma formação de cientista social, então, né, o paradigma científico hegemônico bem forte. E num determinado momento, eu procurei terapia por questões pessoais, de relacionamento, que não tava, eu via que não tava, eu sentia que não estava indo muito bem. E aí, esse terapeuta me convidou para participar de um grupo de constelação. Não sabia o que era, não perguntei, só fui. Aí, primeiro, os dois primeiros eu só estava assistindo. Aí, no terceiro, eu lembro que eu fui chamada como representante. Eu lembro até hoje que o coração começou a dar uma acelerada. E eu representei um morto. Para mim, foi uma experiência incrível, porque eu senti, não era nada do que eu esperava que eu ia sentir, né? Uma pessoa morta, tá ali no chão só, como se estivesse representando. Não, tinha todo um movimento interno que eu ia sentir. E comecei a participar todo mês, era no sábado, daí depois começou a ter na terça-feira também, então sabia que 2 vezes no mês era o encontro sagrado ali. Eu não entendia, não buscava entender, mas fazia sentido para mim. Então era um ambiente que eu sentia que eu me nutria. Acho que essa é a palavra que descreve bem. Só que depois, né, veio a pandemia, eu acho que eu fiquei uns 2 anos participando do grupo, daí participando mais como representante, e aí veio a pandemia e não teve mais grupo. E ficou Presencial. Presencial. isso, presencial, não tinha mais o grupo presencial, e aí eu comecei a ficar um pouco, eu senti uma angústia, como se faltasse alguma coisa assim na minha vida, e comecei a pesquisar na internet. E aí foi quando eu topei com os vídeos do senhor no YouTube. Comecei a maratonar, assistir, fazer os exercícios, as meditações.
Comecei a assistir as tuas lives também, então cuidava para estar ali, não só assistindo offline, mas assistindo online, né, ao vivo. E com muita vontade de fazer o curso, eu comecei a ver, tipo, acho que por que não, né? Daí começou a nascer aquela vontade de ser consteladora, porque fazia muito sentido para mim. Mas não tinha nenhum curso que eu pudesse fazer no momento, porque era pandemia e quando voltasse no presencial, não sabia nem por onde começar a procurar. E uns meses depois, o senhor lançou o curso online. E eu fiquei, nossa, eu não acredito, porque eu queria muito fazer com o senhor, mas era em São Paulo, né? Antes, quando era presencial, se eu não me engano, acho que era uma vez por mês, não era? Que o pessoal ia. E eu não tinha essa condição, né? Eu não tinha esse tempo e essa estrutura até financeira para poder me deslocar até São Paulo. O trabalho também não deixava. Então, quando abriu a oportunidade de fazer online, nossa, eu não pensei duas vezes, assim, eu queria muito. Mas daí pegou a questão financeira. Deu, puxa vida, e agora, né? E é engraçado, engraçado não, mas não existe coincidências, né? São sincronicidades. Bem no momento em que o senhor lançou o curso e eu quis fazer e percebi que não podia, no momento eu estava fazendo uma negociação num terreno com o meu tio e ele aceitou comprar o terreno. Então, dias depois, entrou o dinheiro que eu precisava para poder fazer o curso. Então, foi de uma alegria imensa, assim. E cada aula, cada momento durante a formação, que eu fui do G1 online, né? Então, eu me apropriava de tudo que era possível para poder expandir e sentir mais daquela nutrição que eu estava buscando. E não só a questão do método que o senhor traz, mas a proposição dos exercícios, os exercícios que a gente fazia em aula, a plataforma, que para mim era um lugar de encontro comigo mesma. É uma sensação de. Eu tinha o hábito de escrever no caderno tudo que estava na plataforma. E era um lugar de silêncio, assim, tão gostoso que para mim parar para estudar não era uma coisa pesada, pelo contrário, eu me empolgava, eu queria estar cada vez mais ali. E agora, olhando para toda essa trajetória, acho que o que o curso mais me proporcionou foi poder reorganizar as minhas relações com meu pai e com a minha mãe, que é algo que transformou completamente, né? Era uma relação mais tensa, principalmente com o meu pai. E hoje poder olhar, meu pai já é falecido, minha mãe ainda é viva, mas poder olhar para eles e sentir orgulho, né? Sentir eles dentro de mim e poder seguir a minha vida adiante é de uma alegria, assim, de uma satisfação. Acho que para mim é o que eu defino como sendo a harmonia que o Nelson fala, né? Poder ter eles em paz comigo. Então, acho que foi o principal contribuição e benefício, se é que eu posso falar esse termo, que o curso me trouxe. E poder auxiliar as pessoas a também reorganizar, reequilibrar, reencontrar seu pai e sua mãe, para mim, me nutre. É uma E nutrição. como você foi entrando até a gente ficar chamando você como colaboradora? Como foi esse movimento? Eu sempre quis estar próxima do Senhor, né? Eu lembro que eu assistia os vídeos e olhava o Felipe, olhava o Nelson na época e dizia, puxa vida, quero estar ali. E a minha turma tinha mais de 70 pessoas, né? Então, e eu não falava nada da turma, eu era mais quieta. Mas tinha ali o meu grupinho de estudo, tudo, a gente se encontrava e conversava, enfim. Depois que acabou o curso, eu fiquei um tempo, assim, sem estudar constelação, quieta, né? Tocando a minha vida.
E aí surgiu o Master. Deu, vou fazer. Então, ali no Master, como era uma turma um pouquinho menor, eu fui me aproximando mais da Gisele, que na época participava também, do Denis. E no finalzinho do Master, a Gisele comentou você não tem vontade de ajudar com alguma coisa? Fala com o Denis, fala com a Eliane. Então, meio envergonhada, assim, daí eu fui conversar. Aí o Denis e a Eliane foram super receptivos, assim, então eu fui ajudando com uma coisinha aqui, outra coisinha ali, fui ajudando, comecei fazendo os ajustes na plataforma, né? Depois comecei a ajudar a montar os planos de aula. Então foi bem passinho, passinho, até poder estar aqui com vocês hoje, presente, consteladora do Instituto. Só tenho a agradecer, professor. Y la vida continúa. Irán nuevos colaboradores y a terra que eu trabalhei, a semente que eu coloquei, já estão brotando porque a gente formou centos consteladores e muitos deles estão transformando vidas hoje pelo mundo. E essa é uma satisfação para mim, é cumprir com meu propósito. Se minha vida para hoje, eu posso dizer que missão cumprida. Mas, entanto, tenha vida e saúde, vou continuar com a missão, com o propósito. Eu sempre digo, a metáfora que me representa é como um jardineiro que cuida jardins, cuida da terra, das sementes, das plantas, das árvores, dos frutos. Eu gosto dessa metáfora. E seguimos trabalhando agora com ajudantes do jardineiro. Muito obrigado por estar do meu lado. Vocês são grandes colaboradores. Pilares hoje do Instituto. Muito obrigado.